Olá, estamos em mais um domingo aqui reunidos em Brasília para conversar sobre mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. Dessa vez o título chama Karma e Parentela. Como sempre, a gente vai fazer uma harmonização inicial para que a gente possa entrar em contato com a espiritualidade. Mestre querido, Pai amado, grato pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas oportunidades, pelas circunstâncias que o Senhor nos coloca em nosso caminho, que saibamos aproveitá-las hoje e agora. Que assim seja. Então tá, vamos começar. A união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com o de seus parentes, ela não é da família. Capítulo 4, item 19. Quase sempre afirmamos que a antipatia a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas do pretérito distante, quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas em nossa atmosfera kármica. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênios, transformando o ambiente familiar em verdadeiro campo de batalha, onde todos têm razão e, ao mesmo tempo, todos se dizem vítimas impotentes do destino. Importante lembrar que se formos reunidos aqui e agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, posturas de vidas intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes do presente, inocentando-se, lançando desculpa pelos desatinos do passado, é assumir a condição de injustiçado ou mesmo de vítima. É como afirmar que a divina providência cometeu em tua existência uma falta, fazendo-te renascer em ambiente não correspondente ao teu desenvolvimento espiritual, o que logicamente é um enorme absurdo. Acho que a gente pode parar por aqui, se você quiser começar, Dani. Mais uma vez, é um estudo muito rico, né, Tássia? Eu acho que esse tema, ele é muito importante para a gente, né? Sempre na nossa encarnação, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de relacionamento de toda a ordem, né? Mas muitas vezes com aquelas pessoas que são próximos mesmo, né? Então, para a gente compreender que essa organização que a providência divina colocou para a gente é o melhor para nós hoje. E que nós não devemos nos colocar nessa postura de vítima das circunstâncias, mas sim de agentes de transformação da realidade que a gente vive, né? Eu acho que a Joana de Ângeles tem uma frase que, para mim, é um norte. Ela fala assim, que o ser consciente, ele não se culpa nem se lamenta, ele apenas se transforma. E eu acredito muito que, não estou dizendo que seja fácil, porque não é fácil, né? Porque às vezes essa questão de antipatia dentro da família é algo comum. Às vezes com o próprio pai e mãe, né? Que são as figuras, assim, digamos que mais relevantes da nossa existência, assim, do ponto de vista do aqui, do agora, né? E que às vezes a gente tem muita dificuldade de relacionamento, transformando esse ambiente familiar, como eles colocam aqui, em um verdadeiro campo de batalha, né? Mas eu acho que nós precisamos trabalhar essa autoconsciência em relação às coisas, nos colocando numa postura de transformadores dessa realidade. Não é fácil, porque a gente pesa muito em nós ainda a questão do orgulho e do egoísmo. Então, isso não é uma realidade fácil. Mas a postura de vítima, ela não transforma, ela não modifica a realidade. Ela vai deixar com que a gente cada vez mais se petrifique nessa desarmonização, digamos assim, né? Nós que trabalhamos em reunião mediúnicas vivenciamos uma realidade que
ela perpassa de encarnação para encarnação, né? A pessoa desencarna e às vezes permanece em algumas realidades que são muito duras em relação ao campo afetivo, né? A gente acaba percebendo que essa questão do gerenciamento de afetos, das emoções, né, e dos nossos afetos, é de extrema importância para a nossa saúde espiritual, eu colocaria. Que a nossa saúde espiritual ela vai influenciar em todo o resto, né? Então, assim, ele coloca aqui, ó, a questão da importância da gente saber que, assim, ó, fomos reunidos aqui agora porque este é o melhor tempo para solucionarmos comportamentos inconvenientes, postura de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior. Então, essa é a melhor oportunidade que nós temos de transformar a nossa realidade. Então, é o momento de nós nos colocarmos como agentes transformadores da realidade que a gente vive e nos responsabilizarmos pela nossa vida. E eu ainda faria ressaltaria uma questão, porque a nossa ação, ela está no presente. Então, não adianta a gente querer mudar o passado, não adianta você descobrir, poxa, fulano foi uma desavença do meu passado, da minha vida passada, não, a gente passou por isso, por aquilo. Sobre o passado, nós não temos ação, nós temos ação no aqui e no agora. Então, por mais dura que seja a realidade, que a gente se depare com ela, ainda assim, através do amor, da paciência, da tolerância, da ajuda, da espiritualidade, nós nunca estamos sós, nós podemos transformar. Mas vou deixar você falar agora. Dani, de novo ele vem falar da tal da autorresponsabilidade, né? Que é algo, é um divisor de águas mesmo na vida, né? Eu gosto muito desse último parágrafo que eu li, que é isso, às vezes a gente se encontra em condições menos felizes, né? Aqui na lição, falando mais sobre a parentela, os vínculos familiares, afetivos, né? E às vezes a gente se entende como vítima ou como desafortunado e passa a enxergar a realidade dessa forma. E, de fato, como você disse, nós somos agentes transformadores. E eu acho que quando a gente vivencia isso de uma forma vitimista, a realidade passa a ser dessa forma. Né? A gente vai colocando, colorindo a vida dessa forma e, por incrível que pareça, trazendo também cada vez mais esse viés para a nossa vida. Então, ao invés de vir para cá e solucionar aquilo que a gente veio, né, esses imbróglios familiares que, na verdade, seria para a gente realmente amar, para a gente realmente se libertando, se perdoando, convivendo melhor, às vezes a gente piora a situação, né? E eu acho bonito quando ele fala exatamente isso, quando a gente se coloca nessa posição vitimista de que, poxa, por que essa família, por que dessa forma? A gente não entende a sabedoria, a harmonia divina que existe por trás disso. Então, é como se a gente se colocasse numa posição de superioridade e falasse, não, Deus errou comigo. E a gente sabe que o universo não é caos, né, Dani? Que tem essa ordem, que as coisas acontecem, que nós estamos onde nós deveríamos estar. E isso não é só o Remédio que fala muito dessa autorresponsabilidade. Eu me lembro de ultimamente, assim, ler bastante sobre pensamento, sobre estado mental. E o Emmanuel tem umas frases dessas. Então, hoje, enquanto eu caminhava, eu me recordei dessa lição, que fala assim, ela chama Estado Mental, que é do livro Ceifa de Luz. Aí fala, a carga de condições menos felizes que trazemos de vida passada pode comumente acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando da nossa permanência na Terra. E aí ele vai citar uma série de coisas, mas entre elas o afetivo, que é hoje o que a gente vai conversar, né? Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos, e nem contamos com os ideais de elevação em todos os nossos seres queridos, segundo as nossas aspirações. E aí ele continua elencando, mas no final ele fala assim, que eu acho bem bonito. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, ou seja, nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente gostaria ou desejaria, né? Mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las, com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Então, de novo, né? A gente não pode escolher muito do que nos acontece, mas a gente sempre tem o poder de escolha desse
deste estado mental, de como a gente vai passar por essa situação. E como ele disse ali, quando a gente aceita a situação, aceita vivenciar, aceita se transformar, porque é aquela coisa, né, Dani? Todo problema contém em si a semente da solução. Então, quando a gente aceita o problema e vivencia aquilo como, olha, Deus não errou comigo, eu estou onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria estar, então deixa eu aceitar essa situação e ver como eu transformo isso. Às vezes a gente não transforma as pessoas, a maioria das vezes a gente não consegue isso, mas a gente se transforma no processo, de modo que isso se torne infinitamente melhor e a gente possa colher depois os louros disso, porque no final das contas, a vida é muito sobre aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem, né? As escolhas que a gente faz a partir daquilo que a gente está vivenciando. Então, para mim é assim muito sobre isso. Emmanuel tem muitas outras lições falando sobre isso. Tem um outro que chama Ligações Mentais, que também é muito mais ou menos no mesmo sentido de, olha, às vezes a gente realmente não pode escolher as coisas, mas a gente sempre tem o poder de escolher como que a gente vai passar por essas experiências, o que que a gente vai fazer e se isso vai ser proveitoso ou não, né? E aí é isso, às vezes a gente fica justificando essas aversões, nossa, mas eu não tenho compatibilidade com fulano, deve ser alguma coisa do passado, mas ao invés de usar isso como uma ferramenta para, poxa, mas se eu vim com essa pessoa, se ela é do meu círculo familiar muito próximo, isso tem um porquê. Então, ao invés de eu justificar a aversão, seria mais um motivo para a gente utilizar isso para falar, bom, já que as coisas não acontecem à toa, que eu refaça esse vínculo, que eu saiba lidar com essa situação de uma forma diferente, porque não estamos aqui à toa, eu não estou ao seu lado à toa, né, convivendo dessa forma, então é mudar a nossa realidade, a forma de enxergar as coisas, né? Deixa eu continuar então. Não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar, das crenças incoerentes e da permanência em doentios pontos de vista de onipotência. Adultos dominadores desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas pessoais dos familiares. Se estes não estão acostumados a pensar por si, permitem facilmente que se lhes alterem as trilhas que tinham delineado e definido como metas particulares. Fatalmente, esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. Em muitas ocasiões, por atitudes autoritárias, a profissão que é exercida difere de modo frontal daquela que a criatura escolheu. Em vista disso, ela vive constantemente contrariada por ver frustrado seu projeto interno e se revolta não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha de vida, mas também contra o mundo, a sociedade, contra si mesmo, por não ter lutado por aquilo que desejava. Parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Por obrigá-los a compartimentar os seus pontos de vista, evidencia um enorme desrespeito ao outro, demonstrando com isso que talvez nem mesmo eles saibam o que querem realmente da vida. Acho que pode parar por aqui, você pode iniciar os comentários. Meu Deus, é muita coisa para comentar. Eu acho que veio assim só corroborando aquilo que a gente já tinha comentado, né, sobre essa questão também de não são questões de vidas passadas que complicam os nossos relacionamentos, mas acredito que muito mais a forma como a gente vive hoje isso, né? Eu acho que está na necessidade de transformação de nós mesmos, a transformação também dos laços afetivos que a gente vai atrair para perto de nós, né? Das pessoas que vão se aproximar de nós também, né? Cara, acho que ele trouxe muitas questões aqui que são extremamente relevantes, assim, a gente vê muito nos dias de hoje, né? Relacionamentos, essa parte que ele falou que em muitas ocasiões, né, por atitudes autoritárias, a profissão que é exercida difere de modo frontal daquela que a criatura escolheu, né? Estão trazendo para a gente essa questão da influência que alguns laços afetivos têm em relação a nós,
e da questão da necessidade da nossa autonomia mental, eu diria, né, Tássia? Para a gente conseguir ser firme, ter uma fortaleza interior, ter um discernimento, lucidez, que nos permita escolher algo diferente e ter sustentação em relação a isso, né? Nós não sermos dependentes emocionalmente, né? Porque os nossos laços afetivos não sejam algo prejudicial a nós mesmos. Os relacionamentos de hoje em dia, infelizmente, são muito tóxicos, né? Relacionamentos de toda ordem. Às vezes as pessoas pensam que é só relacionamento afetivo amoroso, mas não é. Infelizmente, a gente não tem muita qualidade nos laços afetivos. Por isso que eu acredito muito na construção da afetividade. Por isso que a gente precisa amadurecer para ir construindo. Porque ele coloca aqui para a gente, ó, parentes inseguros superprotegem os seus escolhidos, tornando-os impotentes em áreas em que já poderiam ser independentes. Então, quer dizer assim, ó, de um lado, a gente tem as pessoas que são inseguras e dependentes e que dependem dessa aprovação, dessa aceitação e dependem do outro seguir o mesmo caminho. Então, quer dizer, imaturidade sobre várias óticas, né? Nós precisamos nos desenvolver melhor nesse sentido. E, por outro lado, são pessoas também que se deixam ser conduzidas, né? Então, a necessidade que nós temos de crescer emocionalmente, de crescer mentalmente, aprender a gerir as nossas emoções de uma forma que a gente consiga ter uma qualidade mental melhor, uma qualidade de vida, porque isso vai transformar a nossa vida como um todo. Então, para mim, isso é muito forte. A gente ter necessidade de saber escolher, escolhendo, saber lidar com as consequências das nossas escolhas, entendeu? A gente conseguir falar assim, poxa, eu escolhi isso, deu certo, ok, tá tudo bem. Eu escolhi isso, não deu certo, não vou culpar ninguém. A responsabilidade foi minha, porque a escolha foi minha. Então, assim, a gente saber, não deu certo, tudo bem, eu posso escolher outros caminhos. Esse aqui era um, mas não era o único. Então, e não culpar a nossa parentela por isso. Porque assim como existem aquelas pessoas que vão conduzindo o outro e escolhendo pelo outro e determinando, e o outro não tem uma fortaleza interior que o permita escolher algo diferente, né? A gente tem também o oposto disso, aquelas pessoas que entram num estado mental de... como que chama quando a pessoa fica parada? Uma paralisia, tipo, como se fosse, né? Tipo, permitindo, assim, que, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, eu acho que nós precisamos ter postura, uma postura diferente. Isso não é fácil, não é de um dia para o outro, mas é possível. Não é algo impossível. É possível nós adquirirmos hábitos novos, nós construirmos uma forma diferente de viver. E não é porque não tem muita gente que procede dessa maneira que nós não possamos modificar até mesmo esse panorama, né? Construindo uma forma diferente de viver, tendo mais autonomia mental, autonomia emocional, autonomia espiritual também, porque isso vai determinar, não vai ser os outros que vão ficar, tipo você, nós espíritas, né? Talvez os espiritualistas falam assim, porque tem obsessores, porque tem os espíritos que não querem que a gente cresça, que não querem que a gente evolua. O contrário também é verdadeiro. Tem muita gente torcendo por nós e apostando em nós. Então, nós temos companhia dos dois lados. Vai depender do que nós estivermos emanando. Pode comentar. É verdade, Dani. E assim, né? O quanto também uma pessoa pode, ao mesmo tempo, ser controlada, mas também controladora, né? Ser dominada, mas também dominadora, porque uma coisa não exclui a outra. E eu acho que quando Sim. você fala muito nessa lucidez, nesse autoconhecimento, eu acho que é o início da chave de mudança, porque realmente é aquele momento que você vê assim,
será que eu tento, de algum modo, indicar os meus pontos de vista, entender que eles são melhores do que o outro? Será que eu fico tentando corrigir as opiniões? Será que eu tenho esse lado dentro de mim que, de algum modo, tenta impor e tenta fazer isso com os outros, me sentindo, às vezes, num patamar de superioridade, né? E eu me lembrei muito de uma mensagem que a gente ainda não estava gravando, mas já estava fazendo estudo, há uns tempos atrás, há uns meses atrás, e aí procurei essa lição, qual era ela, e chama Sacudir o Pó, também desse mesmo livro do Hamed, e eu me lembro que me marcou muito, assim, uma passagem que ele fala assim: a vida maior tem inúmeras vias de inspiração e revelação, a fim de conduzir os indivíduos ao seu desenvolvimento espiritual. Portanto, não devemos nos arvorar em indispensáveis dignatários divinos. Então, assim, eu me recordo que a gente comentou muito sobre isso, né? Porque às vezes existe essa tentativa de indução de experiência, porque às vezes você já se vê um pouco mais capacitado, mas é isso, né? É não violar consciências. É porque Deus sabe aquilo que é melhor para aquela consciência. As experiências que ele vive são compatíveis com o grau evolutivo, com o grau consciencial que cada pessoa tem. Então, é nos colocarmos no nosso lugar. Claro, quando formos chamados, né, a dar opiniões, opinar sem ouvir, mas de um certo modo, sabe, Dani? Me parece que é muito mais ficar ali tentando nos desenvolver, que é o nosso papel. A gente consegue interferir, se conseguir de verdade, porque me parece que é muito pouco, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Eu me lembro também que a gente comentou muito uma coisa que é assim, e que eu vivenciei também. Quando uma pessoa insiste muito na sua mudança, insiste em indicar muitos caminhos ou defeitos que supostamente você tem, será que a gente tem boa vontade de olhar para isso e modificar? Ou será que a gente só muda quando realmente a gente percebe que aquilo é muito incômodo para a gente? Em geral, é por aí. Não é pela insistência do outro, não é pelo falatório, não é, né, pela indicação de caminhos que a gente muda. A gente muda quando chega o momento, seja pela dor, seja por definitivamente entender que aquilo vai ser melhor com a gente. Então, ao olhar isso, tentar fazer isso com o outro, porque passa pela mesma situação, né? Então, não é pelas palavras, como você dizia sempre do Francisco de Assis, né? É muito mais pelo exemplo. Então, que a gente possa passar pelo mundo não pregando para as pessoas, mas vivenciando isso, e que é tão difícil, né? Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver. Então, permitir que as pessoas sejam quem são, como são, que as circunstâncias sejam como são, sem querer alterar, sem querer ser dona da verdade, e deixar que a vida, de certo modo, vá indicando, porque é isso, cada ser está vivendo a sua experiência. Cada ser está vivendo as experiências compatíveis com o seu grau de evolução. E nessa mensagem do Emmanuel, para mim fica muito bonita também, chama Ligações Mentais, ele fala assim: é indispensável desfocar a mente de tudo que nos faça prejudicial ou inútil à nossa própria existência, caminhos que não são nossos, pontos de vista diferentes dos que nos orientam os passos. E aí ele vai falando, preocupações com o supérfluo, tentações que não se coadunam com o nosso modo de ser, a tentativa da gente, às vezes, mudar as pessoas. Então, claro, a gente vai ter preocupações com pessoas que, às vezes, a gente está vendo que não estão indo por caminhos tão bons, mas isso não nos cabe. Claro, a gente pode orar por elas, a gente pode aconselhar, vez ou outra, de resto, seguir o nosso caminho, tentar olhar para dentro de nós, para as nossas próprias imperfeições, focar nisso e mudar, porque isso, inclusive, é um estímulo para que o outro faça o mesmo. E voltando ao que a gente sempre fala, né, Dani? Quando eu me olho, quando eu tento modificar isso, eu vejo que é tão difícil, então eu entendo também o processo que o outro está vivendo. E muito nessa outra parte que você disse, da gente ser conduzido o tempo todo, isso acontece demais, né? Nessa tentativa da gente querer ser aceito, da gente querer ser amado, da gente querer pertencer a grupos sociais, de amigos, à família mesmo, aos afetos mais caros.
é de tentar não se perder, e bem isso que você disse, fazer escolhas conscientes, porque também tem um lado, por que às vezes a gente se deixa conduzir dessa forma? Porque, de certo modo, também é conveniente quando as coisas dão errado, que foi isso bem que você disse também, de culpar os outros. Ah, mas isso não foi eu que escolhi, eu perguntei para uma infinidade de pessoas que me disseram para fazer desse modo. Então, é cada vez mais ir tomando consciência de quem eu sou, de qual é o meu caminho, do que eu tenho que fazer, daquilo que é mais adequado, né? E ganhando essa autonomia emocional, mental, de postura de vida mesmo, de valores. Porque a gente pode conviver com várias pessoas que às vezes não vão ter o mesmo valor que nós, não vão trilhar o mesmo caminho que nós, então, por consequência, as escolhas dela vão ser muito distintas, mas o afeto continua, né? Se mantém. Você quer falar mais alguma coisa, Dani, ou a gente continua? Eu queria só fazer um comentário a respeito do que você falou em relação ao exemplo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar muito na nossa mente. Na verdade, o Rossandro tem uma palestra que ele fala, né, que o exemplo ele não é a melhor forma de educar, é a única. Então, e, eu lembro muito também uma questão que eu li no livro do Divaldo, é um livro que fala sobre crianças índigos e crianças cristais. E aí o Divaldo tem uma passagem que tem uma moça que está grávida e que ela pergunta para Maria Montessori, né? Chega para Maria Montessori e fala assim, poxa, mas quando que eu devo começar a educar o meu filho? E aí ela fala o seguinte, fala assim, quando que você nasceu? Quantos anos você tem? Aí ela fala, tenho 21 anos. Aí ele fala assim, então, 21 anos atrás você deveria ter começado. Então, a educação, ela começa pela gente, né? Então, uma das dificuldades que nós temos hoje em dia em relação à educação e ao exemplo, né, porque está nesse contexto, é que a maioria das pessoas que são tutores das crianças, sejam pais, mães ou, né, alguém que tem essa responsabilidade afetiva em relação a alguém, então a grande questão é que as pessoas querem impor comportamentos, ideias, né? Só que esquecem que o que a criança vai observar, o que o adolescente vai observar é a sua postura diante da vida. Então, você pode falar uma coisa, pode falar X e pode se comportar de forma Y. Ele vai ficar com o Y porque é o seu exemplo, é o que você está vivenciando. Então, a gente vê hoje em dia nos relacionamentos entre pais e filhos um abismo afetivo. Mas é muito por conta disso. Esquecem que o afeto ele é uma construção. Eu gosto muito da ideia, já falei várias vezes aqui, de que o amor ele é como se fosse um jardim. Ele precisa do cultivo, ele precisa do cuidado. Ele tem as estações, ele precisa de poda, ele precisa de rega, ele precisa desse olhar atento do agricultor. Ele precisa disso. Então, para a gente não esquecer disso daí. E é isso que a leitura aqui, esse capítulo traz para a gente, é dessa possibilidade de transformação dos nossos afetos. Porque nós não vamos reencarnar, como está lá no começo, só como pessoas que sejam simpáticas a nós. Nós vamos conviver com uma diversidade. E uma coisa muito importante é que a dinâmica que nós construímos no relacionamento familiar, ela vai estender-se para a sociedade. Então, essa é a necessidade de cura que nós temos do relacionamento que nós temos no lar. É por isso que a forma como a gente se relaciona dentro do nosso lar, com os afetos que são caros ao nosso coração, ela precisa ser cada vez mais saudável, cada vez mais trazendo liberdade para a gente, você ter o porto seguro do seu lar, saber, poxa, aqui eu posso voltar, mas eu também tenho as minhas asas, eu estou voando agora. É tipo como a mãe pássaro faz com os passarinhos. Vai, segue seu voo. Se quiser voltar, volta. Quando precisar voltar, volta. Abastece e segue voo de novo. Acho que é sobre isso. Pode continuar. Tá, vamos lá.
Assim, com frequência, filhos se defrontam com pais e irmãos lutando contra gestos de arrogância. Querem ser eles mesmos, desbravar suas próprias metas e caminhos, embora às vezes se anulem com certo medo de desagradar-lhes pelo suporte e manutenção de vida que ainda recebem deles, porque, em verdade, muitos ainda não conseguiram sustentar-se material e afetivamente. Autorresponsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios ou nas vidas passadas, tornando-nos vítimas e eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres, ressentimentos e antipatias no nosso próprio seio, nosso próprio lar, no seio do nosso próprio lar. Em razão disso, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, tomemos nota do lema. O ontem já passou, agora é a melhor ocasião para o seu crescimento e renovação. Acho que a gente volta para aquela frase do Emmanuel que diz assim, né? Ninguém estraga em nós o nosso dom de renovação, porque é isso que a gente precisa todos os dias, né? Mas eu achei bastante interessante essa fala dele, assim, que ele fala dessa questão dos filhos e dos pais, né? Dessa dependência que é natural, né? Só que eu aprendi, assim, nos meus estudos de diversos, assim, a função pai e mãe, ela é temporária, né? A função pai e mãe não são temporários, mas a função eu acho que é justamente para que a gente aprenda a nos tornar independentes, né? Tanto materialmente quanto afetivamente, nós aprender a nos desvencilharmos de uma maneira saudável, né? Porque inicialmente o nosso núcleo familiar é pai, mãe, irmãos, que se estende a primos, tios, avós e avós, né? Mas depois nós vamos construir o nosso próprio núcleo familiar. Então, a necessidade da gente também se desmembrar desse núcleo inicial, mas de uma maneira saudável, né? Procurando transformar o nosso ser, crescer com isso, né? Nos tornarmos seres autônomos, independentes dos vários pontos de vista, né? Não sermos... Às vezes, a gente se depara com algumas situações, às vezes, de pessoas já com um tempo de vida aí, né, com seus 40, 30, 40 anos, mas dependente emocionalmente até por uma simples decisão de uma coisa que vai comer, por exemplo, né? Então, isso é algo recorrente, mas a MED traz para a gente, né, essa necessidade do nosso desenvolvimento enquanto ser. Até porque eu penso assim, ó, se nós desencarnarmos hoje, se eu, Dani, desencarnar hoje, quando eu chego do ponto de vista espiritual do outro lado, sabe? Eu vou dar conta de mim, assim? Eu vou ser um ser autônomo do ponto de vista espiritual? Então, isso é muito importante porque traz várias reflexões. Eu acho que isso daqui é um treinamento de como que a gente vai ser do outro lado da vida e do verdadeiro lado da vida, né? Eu diria. Então, é como ele coloca aqui, autorresponsabilizar-se é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, né? Pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios. Então, está na hora de nós fazermos escolhas mais conscientes e colocarmos isso nos nossos ombros. Poxa, eu escolhi isso, eu quero isso, então eu vou me esforçar em prol disso. Não, eu não quero isso, eu não gosto disso, então eu não vou viver isso. Saber, né, discernir uma coisa da outra. Então, ele coloca aqui, além de colocar nos ombros alheios, nas vidas passadas. Então, sobre o passado, nós voltamos ao anterior, nós não temos ação, nós temos ação no hoje. Tornando-se vítima, eximindo-nos de contribuir com nossa parcela para eliminar melindres. Então, quando nós nos transformamos em seres melhores, nós estamos contribuindo com o mundo, com o todo, diminuindo várias questões que existem hoje no universo, questão de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de melindre, questão de antipatias, que às vezes a gente vê de tantas e tantas encarnações que vêm e a gente não toma consciência, vai só reproduzindo, só
continuando com padrões. Então, a necessidade da gente parar e, opa, agora é isso daqui. Ressentimentos que ele coloca aqui, quantas vezes a gente vê essa questão do. E a ciência traz para nós nessa questão do ressentimento, né, Tássia? Que toda vez que nós ressentimos alguma coisa, a gente joga toda essa energia novamente para o nosso corpo, para as nossas células. Então, assim, a relevância do todo desse assunto de hoje é imensurável, de tanta coisa que traz. E ainda, para finalizar a transparência, em razão disso tudo, para que tenhamos relacionamentos felizes no futuro, quer dizer, ó, a nossa construção, ela pensando no futuro. Tomemos nota do lema, o ontem já passou. Então, sobre o ontem, ele é história e deve servir para nos orientar. Poxa, isso aqui não é legal fazer. Isso aqui eu posso continuar. Esse caminho aqui foi mais ou menos. Talvez se eu mudar aquilo, funcione. Então, tem isso, né? Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Então, que ninguém estrague o nosso dom, o dom de renovarmos a nós mesmos. Para mim, fica isso.